Olá! A 52ª versão do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está acontecendo desde o dia 22 de novembro e vai até o dia 1º de dezembro. Há, portanto, 52 anos que a capital do Brasil cedia este evento de suma importância para a sétima arte. Palco para a exibição da cinematografia, o festival já premiou inúmeros filmes brasileiros de curta e principalmente longa-metragem e revelou ao mundo diretores, fotógrafos e atores brasileiros que se tornaram mundialmente conhecidos, além de premiar também filmes estrangeiros. Isto alavancou negócios que vêm impulsionando a indústria do audiovisual no Brasil. Os muito loucos por cinema e cultura em geral encontram-se aqui a cada ano para discutir, comentar e encontrar novos caminhos, gerando empregos e contribuindo para a combalida economia do país através deste fantástico meio de entretenimento, o cinema. O canal Caminhando e Contando, enquanto caminha, vai buscando conteúdos para compartilhar com vocês pelo canal hospedado no YouTube. Mas hoje eu tive o grande privilégio de conversar com um dos jurados de maior expressão e relevância para a cultura brasileira, especialmente o cinema, Cacá Diegues. Cacá Diegues, à época casado com a musa da bossa nova Nara Leão, é um dos vários artistas que se autoexilaram na Europa durante os anos da ditadura militar, que por mais de 20 anos envergonhou o Brasil e perseguiu intelectuais, políticos e cidadãos democratas que nunca se conformaram com atos como o AI-5, entre outras atitudes que feriram a liberdade de expressão do povo brasileiro. Diegues foi um dos ícones do cinema brasileiro e criador do movimento Cinema Novo, juntamente com feras como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Sarraceni, Domingos de Oliveira e o mestre dos mestres, Nelson Pereira dos Santos. A maioria dos filmes dirigidos por Diegues foi selecionada para representar o Brasil nos grandes festivais internacionais como Cannes, Veneza, Berlim, Nova York, Toronto, e também exibida comercialmente na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, o que o torna um dos cineastas mais conhecidos no mundo. Carlos José Diegues nasceu em Maceió, Alagoas, em 1940. Hoje, ele ocupa a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, na sucessão do também cineasta e amigo Nelson Pereira dos Santos. Entre seus filmes de longa-metragem estão A Grande Cidade, seu primeiro filme, de 1966, Os Herdeiros, Quando o Carnaval Chegar, filme com a Nara Leão e o Chico Buarque, musicado pelo Chico Buarque, Joana Francesa, com a atriz Jeanne Moreau, francesa também, com a bela trilha sonora do Chico, Chica da Silva, com a Zezé Mota, Chuvas de Verão, lindo filme com Jofre Soares, Bye Bye Brasil, que revelou Fábio Júnior como ator de cinema, Quilombo, Um Trem para as Estrelas, com Bete Faria e a participação de Cazuza, Dias Melhores Virão, Veja Essa Canção, com a Fernanda Montenegro, este filme de 1994, Tieta do Agreste, Forral, O Trampolim da Vitória, como ator, Orfeu, de 1999, com a Fernanda Montenegro também, Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes, e que revelou Wagner Moura para o cinema. O Maior Amor do Mundo, Giovanni in Prota, comédia escrita por Daniel Filho, e, finalmente, em 2018, O Grande Circo Místico. Tive o privilégio de conversar com meu ídolo e símbolo de toda uma geração de cinéfilos, da qual eu me incluo. Compartilho aqui no canal Caminhando e Contando esse agradável bate-papo com vocês. Por favor,
Inscrevam-se no canal, deixem seu like no sinal de positivo embaixo da tela e compartilhem este vídeo com seus amigos. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. O Caminhando e Contando de hoje, eu vou conversar com um ícone do cinema brasileiro que está aqui ao meu lado, que é o Cacá Diegues. Cacá, eu faria uma apresentação sua, mas eu estive lendo o seu currículo, é tão grande que eu vou preferir colocar ali nos créditos ali, contar a história toda e fazer as perguntas para você, porque eu sei que você é o Cacá é do júri, né, do festival do 52º Festival de Brasília de Cinema, né, do cinema brasileiro, e ele é um dos jurados. A primeira é a seguinte, aí você fala sobre isso. Por que você saiu do Brasil? Né? O que te fez sair do Brasil? E a segunda é a seguinte, você fez Bye Bye Brasil há 40 anos atrás. Hoje, Bye Bye Brasil mesmo? Eu saí do Brasil em 1969, mas foi um alto exílio, porque, na verdade, eu estava com um filme interditado e a polícia atrás de mim da Nara Leão, com quem eu era casado na época. Então, por uma questão de proteção de nossas vidas, a gente estava pensando em sair do Brasil. Aí eu recebi um convite de uns amigos italianos, Gianni Amico, Bernardo Bertolucci, uns cineastas italianos, para apresentar Os Herdeiros, que era meu filme interditado, no Festival de Veneza daquele ano. Para mim foi uma mão na roda, porque era um pretexto que eu tinha para sair do Brasil. Então eu fui na polícia e disse, se eu não sair, vocês vão ficar muito mal internacionalmente, entendeu? Porque é uma situação difícil para vocês. Aí eles me deixaram sair por um mês, que eu podia vir e voltar em um mês. Claro que eu não voltei em um mês, eu fiquei 3 anos na Europa, primeiro na Itália, não deu muito certo, não tive como trabalhar. Mas depois fui para Paris, os amigos me ajudaram, eu trabalhei um pouco na televisão francesa e foi muito importante para mim, porque eu vivendo em Paris, eu me aproximei mais do cinema moderno e entender melhor as coisas que estavam acontecendo, eu conheci muita gente também e foi muito oportuno. Na verdade foi um exílio provocado pela ditadura, mas não a responsabilidade dela. Eu fui porque eu queria ir, porque eu não queria ser preso e Nara também estava muito ameaçada e a gente resolveu sair fora. Isso aí tem uma coisa até engraçada. Em Paris nasceu minha filha em 1970, minha filha mais velha, Isabel, que, portanto, coroou esse autoexílio com o nascimento dela. Quanto a... Qual é a outra coisa? Sobre o Bye Bye Brasil. Quanto ao Bye Bye Brasil, o filme Bye Bye Brasil é um filme que me deu muito prazer em fazer, porque é um filme que estava sendo feito na medida em que a gente avançava. É claro que eu tinha uma estrutura de roteiro, junto com o Leopoldo Serran, que me ajudou muito nisso, e eu queria seguir esse roteiro. Mas, na verdade, os eventos, como, por exemplo, os índios que aparecem na estrada, ou mesmo coisas que acontecem naquele cabaré, aquele grupo de cantores que cantam um inglês arrevezado, tudo isso apareceu durante as filmagens mesmo, e a gente foi usando. Porque a minha ideia era fazer, naquela época, um filme sobre um Brasil que estava modificando, né? Um Brasil que não era mais aquele que a gente conhecia, e também ainda não estava se firmando como um Brasil novo. Então era um Brasil meio no meio do caminho, e esse Brasil com as possibilidades que havia naquela época. É engraçado porque, por exemplo, a crítica francesa achava que Bye Bye Brasil era um filme triste sobre o fim de uma civilização, enquanto que a crítica sul-americana e americana dizia o contrário, que era um filme muito alegre sobre o futuro de uma civilização que ainda não existia. No fundo eram as duas coisas, né? Que era um filme sobre era o meio do caminho que o Brasil estava naquele momento. Hoje, eu acho que o Bye Bye Brasil virou um filme, eu continuo tendo muito orgulho dele, acho que é um filme que vai ficar para sempre aí na história do cinema brasileiro, mas hoje é um filme já ultrapassado, que na verdade esse Brasil que estava se modificando já se modificou e foi para pior. Modificou-se um tempo e depois foi para pior. Então eu acho que Bye Bye Brasil é um filme que antecipou muita coisa, né? Antecipou muita coisa e, sobretudo, antecipou uma forma também de fazer cinema no Brasil, que era uma forma que podia associar ao mesmo tempo o interesse artístico, a pesquisa artística, o interesse autoral que esses filmes deviam ter, e ao mesmo tempo a descoberta de imagens que só nós poderíamos registrar, as imagens do Brasil
que ninguém poderia registrar, a não ser nós mesmos que conhecíamos o que estava acontecendo. Então eu tenho muito orgulho desse filme eu não vejo muito meus filmes antigos, não vejo nunca meus filmes antigos. Eu não gosto de ficar preso a eles, né, como uma espécie de armadilha para mim mesmo. Mas eu acho que vai ser um filme que vai permanecer por aí durante muito tempo ainda. Mas você não acha que piorou e você quer falar sobre isso ou você não quer falar? Hoje, o Brasil de hoje, culturalmente, o que você pensa? Olha só, a gente tem que separar as coisas. Em primeiro lugar, tem o Brasil verdadeiro, quer dizer, o Brasil que produz, o Brasil que cresce, o Brasil das pessoas que estão sofrendo, ou que não estão sofrendo, que são muito menos. E a outra é o Brasil político, o Brasil ordenado, o Brasil que tem estatísticas, etc. É claro que esse Brasil das estatísticas está muito pior. A gente não tem a menor dúvida que o Brasil está numa situação difícil, que eu não sei nem como é que a gente vai sair dessa. Mas, ao mesmo tempo, a gente já cresceu muito em outra direção. Quer dizer, o brasileiro já acredita mais na democracia. O mal que esse cara está fazendo, que o presidente está fazendo ao Brasil, foi um mal escolhido pelos brasileiros. Ele foi votado, ele foi eleito. Não é como na ditadura militar, em que você estava dormindo e de repente tinha 3 militares no pé da sua cama dizendo que você estava preso. Hoje não, eu, por exemplo, eu não gosto dessa palavra resistência, que as pessoas ficam falando, vamos resistir. Eu digo, não. A resistência é uma atitude passiva diante de um poder muito maior que o seu, dominando o seu espaço, o seu país ou o seu estado, o que for. Enquanto que a oposição não, a oposição é uma atitude positiva, muito enérgica, que você tem que exercer, porque você não está de acordo, você está de oposição. Então, em vez de resistência, a gente tem que fazer oposição ao governo que está realmente criando situações difíceis para a população brasileira, mas que está aí, vai ficar mais 3 anos, né? Nós temos que segurar esses 3 anos, nós não podemos pensar que o cara vai sair nesses 3 anos ou qualquer coisa assim. Não vai não, são 3 anos que foram eleitos pelo povo brasileiro. E vamos ver se a gente recupera o nosso tempo perdido no fim desses 3 anos. Ok. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu não sei se você vai querer responder, ela é pontual, ela é muito pontual. O Paulo Guedes falou hoje que o Brasil, falou ontem lá em Washington, deu entrevista, e ele disse que nós, brasileiros, por conta da saída do Lula e de ele estar agitando a massa contra as medidas econômicas dele, para a gente tomar cuidado, porque pode vir um AI-5 aí. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer nunca. O AI-5 é um instrumento antidemocrático. Nós não estamos mais nessa época de invasão do país pelos militares ou pelas Forças Armadas, por que quer que seja, de esquerda, de direita. E o ato 5 é uma atitude absolutamente inglória, absolutamente desnecessária e totalmente autocrática. Quer dizer, nós não podemos. Não é porque o povo vai para a rua que você transforma o país num país autoritário de direita. Não é isso não é assim não. O povo tem direito de ir para a rua, mas bem que entender. Não pode provocar distúrbios civis, quer dizer, apedrejar as coisas, derrubar as pessoas, mas tem o direito de ir para a rua e dizer não estou de acordo. Isso aí, em qualquer democracia do mundo, isso é possível e desejável mesmo, porque o povo tem que se manifestar. Então, esse negócio de ameaçar o país com um ato 5 é uma atitude covarde e absolutamente inaceitável. Não se pode nem pensar nisso. Eu não vi essa declaração do Paulo Guedes. Eu confesso que eu não tenho lido jornal, enfim, aqui também, eu estou em Brasília, é difícil no jornal do Rio de São Paulo, mas eu quero dizer o seguinte, se ele disse isso, que ameaçou o povo brasileiro com um ato 5, ele cometeu um ato muito inglório para ele, porque isso aí é um absurdo e não pode acontecer de jeito nenhum. Não há hipótese disso acontecer. Se o povo for para a rua, é porque o povo precisa se manifestar. Numa democracia, o povo precisa dizer o que está querendo. E o ato 5 é a negação disso. Cacá, eu agradeço muito a sua participação aqui no meu canal. A gente está trabalhando aí com o YouTube também para poder divulgar e falar sobre arte, etc e tal, que é como você disse, não é uma questão de resistência, é uma questão de trabalhar e mostrar o que está sendo feito. Não adianta você ficar, não adianta resistir, você tem que procurar mostrar e tal. Como eu tenho uma história, um passado com cinema, acompanhei esses filmes todos, e eu vou falar antes, eu vou mostrar, é o autor de Chica da Silva, e uma das coisas muito importantes que você fez, você é um dos
dos baluartes do cinema novo brasileiro, né? É. Eu sou da geração do cinema novo, né? Nós inventamos o cinema moderno no Brasil. Tenho muito orgulho disso. E com Glauber Rocha, aquela turma toda. Com o Joaquim Pedro de Andrade e o nosso mestre de todos nós, que é o Nelson Pereira dos Santos. É. E você, nesse movimento, esse movimento, você acha que provocou a ditadura? Eles não provocou a ditadura no sentido, você acha que isso mexeu com eles por conta dos temas? Acho que não. Não é possível que mexesse com eles, porque o que é o cinema novo? O cinema novo é a chegada do modernismo no cinema, ou seja, nós inventamos um cinema que falava do Brasil, coisa que não era falada, porque os filmes da Vera Cruz ou das Chanchadas, os filmes que se faziam na época, não eram filmes que mostravam que o Brasil era outra coisa, até às vezes alegoricamente, mas não de maneira direta. Nós registrávamos as imagens de um Brasil que só nós sabíamos onde estava e podíamos registrar essas imagens, ao mesmo tempo que criava cada um os seus meios de narrar isso, né? Quer dizer, era um cinema ao mesmo tempo autoral e revelador. E isso foi o que nós fizemos. Agora, a ditadura de 64, ela nasceu de outros motivos, que não tem nada a ver. Aliás, tem uma coisa muito curiosa que eu não vou explicar aqui, porque é muito difícil de discutir, eu mesmo não sei direito como discutir, mas um dos momentos áureos da cultura brasileira no século XX foi de 64 e 68. Foi onde nasceu o tropicalismo, onde o cinema novo se consolidou, onde a bossa nova se consolidou, enfim, a arquitetura brasileira se revelou extraordinariamente na construção do Brasil, enfim. Isso daí é impossível de evitar, é impossível de negar, né? Então, eu acho que o cinema novo foi uma manifestação que criou um cinema moderno no Brasil, um cinema que ao mesmo tempo que tinha uma linguagem original e baseada no registro do que era verdadeiro no Brasil, também tinha a poesia e a arte dos seus realizadores. E foi um pouco assim na esteira dos outros movimentos que surgiram, por exemplo, como o Nouvelle Vague, o novo cinema italiano. Não, eu acho que o cinema italiano a gente pode falar, sobretudo o neorrealismo, que foi um cinema que nos influenciou muito. Mas a Nouvelle Vague é engraçado, porque eu acho que a Nouvelle Vague foi importante para o cinema novo no que diz respeito ao como fazer, mas o que fazer não. Os temas da Nouvelle Vague não tem nada a ver com os temas do cinema novo. Os temas da Nouvelle Vague são sempre temas mais confessionais, aquele Paris romântico, coisa e tal. Mas realmente teve uma parte da Nouvelle Vague que foi importante para nós, que foi levar a câmera para a rua, fazer com câmera leve, quer dizer, ao mesmo tempo com roteiros mais ou menos simples, enfim. O modo de fazer da Nouvelle Vague foi importante, mas o que a Nouvelle Vague fez não tem nada a ver com o cinema novo. Eu digo assim, não tem nada a ver, mas foi com os movimentos mais ou menos paralelos, né? Estava no mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente do cinema moderno, cinema que também, o cinema independente americano foi também muito importante para nós, Jonas Mekas, essas pessoas todas, João Cassavetes, todos esses autores que a gente curtia muito. Então não é propriamente um problema de reproduzir o que a Nouvelle Vague fez, era um problema de aceitar a lição da Nouvelle Vague de como fazer mais barato e fazer mais realista, mais de acordo com o que a realidade está lhe dizendo. E qual que é a sua mensagem? É dura, né, cara? Qual a mensagem é um negócio terrível. Mas o que você tende a falar para os novos cineastas, as pessoas que estão hoje batalhando por cinema? O que você diz do Brasil hoje, principalmente no Brasil? Eu quero dizer o seguinte, para os jovens cineastas, para as pessoas que querem fazer cinema, o cinema brasileiro não vai acabar nunca. Eles fazem a maior força para isso acontecer, eles criam problemas para a gente nas políticas públicas, mas o cinema brasileiro não vai acabar nunca, pode perder. Nós estamos produzindo. O grande paradoxo do cinema brasileiro hoje é que nós estamos num momento excepcional do cinema brasileiro, ameaçado de acabar. Quer dizer, o cinema brasileiro nunca esteve tão bem na história do cinema. Quando eu comecei a fazer filmes, nós fazíamos 6, 7, 8 filmes por ano. Hoje a gente faz 180 filmes por ano. Uma diversidade extraordinária, a diversidade regional, a diversidade geracional, a diversidade política, diversidade, sei lá, estética, todo tipo de diversidade. Tem filme para todo gosto do cinema brasileiro hoje. Eu tenho 58 anos de cinema, porque eu comecei muito cedo fazendo cinema, mas nesses 58 anos eu lhe garanto que este é o maior momento da história do cinema brasileiro. E, no entanto, é um momento que está ameaçado de acabar por causa das políticas públicas. Mas não vai acabar. Pode até diminuir a produção, não fazer mais 180 filmes como nós fizemos no ano passado, mas o cinema brasileiro não vai acabar, porque como é que eu posso dizer isso? Está registrado na alma do brasileiro.
Eu vou encerrar só lhe contando uma história que é muito importante. Nos anos 90, eu criei a pedido do pessoal da CUFA, que é a Central Única das Favelas do Rio de Janeiro, eu criei um curso de cinema lá a pedido deles. Então, convidei os professores, coisa e tal, e quando o curso estava organizado, o pessoal da CUFA me pediu para fazer a aula inaugural. Eu fiquei perplexo, eu não sabia o que fazer, fiquei confuso, porque eu não sou professor. Quando eu cheguei lá, tinha 120 pessoas, rapazes e moças, dos quais pelo menos 20% já tinha feito o filme. Então, a minha aula inaugural foi discutir os filmes deles. Então, eu acho que isso vai acontecer constantemente. As escolas de cinema estão aí cheias, o audiovisual brasileiro hoje é conhecido no mundo todo, esse ano teve 2 prêmios internacionais importantíssimos. Enfim, não vai acabar. Agora, eles podem realmente criar problemas para a gente graves. Vamos continuar a fazer cinema. Vamos continuar a fazer cinema, não vamos parar não. Não vamos parar não. Tá certo. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você.